Buscar ser virtuoso é querer ser um tesouro para o outro, feliz de quem encontrar este tesouro. Meus caros, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma série formativa, mais uma saga, mais um curso formativo. E a partir de hoje nós falaremos sobre a conquista das virtudes, baseado neste livro, nesse belíssimo livro do Padre Francisco Fausto, chamado A Conquista das Virtudes. Você pode acompanhar aqui o livro. Como sempre eu costumo fazer, os livros que eu apresento, que eu formo as pessoas, são livros que eu já li e faço essa leitura comentada. Apresento para vocês aí, a partir de hoje, então, mais um pilar no meu serviço, nesse trabalho, nesse apostolado meu. Então nós já falamos sobre temperamentos, sobre a maturidade, e agora falaremos sobre a conquista das virtudes, sobre as virtudes em si e também a conquista das virtudes. Então lembremos que aquela belíssima frase de São Tomás de Aquino: a graça supõe a natureza. Nós conhecemos um pouco do nosso temperamento. Nós sabemos, basicamente, em poucas palavras, onde devemos chegar, ou seja, na maturidade, ou seja, como que adjetivos, qualidades humanas de um homem e de uma mulher também, de homens e mulheres que atingem ali um patamar ali muito alto, né? Então a gente tem ali homem, substantivo, a mulher, substantivo, virtuoso, adjetivo, temos ali responsável, adjetivo, generoso, adjetivo. Então, em poucas palavras, as virtudes elas vão sendo como que esse caminho rumo à maturidade. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa engenharia, sobre esse processo, esse itinerário nosso. Mas eu sempre te convido a ver as aulas sobre temperamentos, aulas sobre maturidade, e a partir de então aprendendo, anotando, escrevendo, perguntando mesmo aqui nos comentários. Fique à vontade para entrar em contato, e assim com certeza a gente vai crescer junto. Muito bem, então essa aula é mais uma aula introdutória. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente. Nesses livros que eu leio, eu sempre gosto de riscar muita coisa, gosto de comentar, gosto de conversar com o autor. Então por isso que eu peço também que você converse aqui comigo, através dos comentários. Mas eu falei que eu vou fazer uma coisa diferente e de fato eu vou fazer, né? Então hoje eu vou fazer a introdução e depois comentar alguns capítulos, acho que 2 hoje, mais ou menos. Então a primeira frase foi essa que eu abri: buscar ser virtuoso e querer ser um tesouro para o outro, feliz de quem encontrar esse tesouro. Então olha só, a gente quer ser virtuoso com qual finalidade exatamente? Somente para nós mesmos? Somente para dizer que nós somos virtuosos e nada mais? Só para a gente ficar bem na fita? Só para a gente poder falar que eu sou exemplar, eu sou impecável? Olha só, olha só. Olha só mesmo, porque isso beira muito um egoísmo, beira muito uma soberba, uma vaidade. Então é muito perigoso que nós entendamos, sobretudo, aquilo que é a principal razão para nós sermos virtuosos, para nos conhecermos, para nós nos amadurecermos e, sobretudo, sermos virtuosos. Sobretudo, a gente é virtuoso, a gente busca ser virtuoso, se você é cristão, católico, para amar mais a Deus, para responder à sua santíssima vontade, mas também para amar e servir aqueles que estão ao seu lado. Então essa é uma jornada para a vida, é um processo para a vida. A gente pode pensar que há virtudes que a gente vai conquistar talvez em menos tempo, enquanto que outras a gente vai levar uma vida, e
a beleza da vida vai ser justamente isso. Então é um trabalho que com certeza vale muito a pena. Né? É a construção de um tesouro, de um patrimônio que vale muito mais do que o ouro. Eu me tornar uma pessoa virtuosa para o outro. Então, a formação das virtudes também é uma tarefa urgente e permanente, olha só. Assim como a maturidade, o Cifuentes fala isso em seu livro, as pessoas, o mundo está sedento, ele urge por pessoas maduras. Nós também sabemos que pessoas virtuosas também precisam aparecer, surgir, ir se moldando com o tempo. Então isso é muito importante. E é uma tarefa permanente, a gente não vai crescer em virtude de repente. A gente vai crescendo com o tempo e é preciso paciência para isso. O homem prudente é lento na reflexão e rápido na execução. Essa é uma frase de São Tomás de Aquino. Somos responsáveis pela permanente formação de nossa consciência, ou seja, nem uma consciência escrupulosa, nem uma consciência totalmente relaxada, mas uma consciência que seja sadia, que distingua o bem do mal, o certo do errado, enfim. As virtudes são para viver, as virtudes são para ser exemplo. A gente poderia pensar, voltando no primeiro exemplo, as virtudes, as outras pessoas elas vão ver as minhas virtudes, mas elas precisam ser autênticas. Né? O exemplo ele precisa ser autêntico, uma unidade de vida precisa estar a todo tempo marcado de forma que a gente não se contente em somente falar de virtudes e aparentá-las publicamente, mas até mesmo no anonimato, no escondido, enfim, é aí que a gente vai forjando a virtude de fato. Pais poucos exigentes e muito condescendentes criam nos filhos personalidades inconstantes, incapazes de encararem com coragem as lutas da vida. Ou seja, também há a virtude aí, há o bom hábito a ser construído da paternidade, da maternidade. Mas, sobretudo, voltando ao primeiro ponto, sermos virtuosos é um tesouro. A gente é virtuoso para o outro, para os outros. Então, sobretudo para quem já é pai ou para quem vai ser pai, o caminho da educação vai passar por você ser virtuoso, por você ser virtuosa. Então isso é muito importante. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudestes vencer nas coisas grandes, porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. Então, essa é uma frase de São José Maria Escrivá. Não me lembro exatamente a fonte, mas é justamente isso que a gente pode pensar, que a virtude ela é construída nas pequenas coisas. A gente vai entender um pouquinho mais disso com o tempo. Essas crises mundiais são crises de santos. A gente falou um pouquinho, e eu vou deixar depois o link aqui embaixo, sobre a maturidade afetiva, a maturidade espiritual. Mas olha só como que pessoas maduras são virtuosos e os santos são virtuosos ainda mais em potência, né? Deus ajuda as almas generosas, com certeza, sem dúvida alguma. As almas grandes, por serem generosas, precisam de menos paciência, porque aceitam com mais facilidade o sofrimento. A gente viu também naquele livro da maturidade, de como que a paciência ela é um grande termômetro. Me diz uma coisa, você é paciente? Você consegue perceber que na vida há dias maus e dias bons? Que a gente tem que seguir em frente, a gente tem que fazer o necessário, o possível, mas há coisas que
estão fora do controle nosso e cabe a gente resistir apenas. A gente não consegue mudar a realidade do defeito de si mesmo, do outro, das circunstâncias. Onde não há mortificação, não há virtude. Também outra frase de São José Maria Escrivá. A santa indignação é a virtude autêntica do cristão. Muito bem, então assim fizemos uma breve introdução e só para você ter uma ideia, são frases que eu notei a lápis aqui, então eu escrevo em meus livros, eu gosto desse relacionamento com os livros. Então a primeira parte, que vai se estender em vários vídeos, nós falaremos sobre o valor das virtudes. Né? Que frase que a gente pode introduzir? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então olha só como que a virtude ela vai ser ali inicialmente a ser forjada através de nossos pensamentos, através daquilo que a gente vai nutrindo, alimentando. Né? A fé nossa ela vai entrando, a virtude da religião ela vai entrando, ela entra pelo ouvido. Normalmente a gente aprende pelos sentidos, né? Pelo tato, pelos olhos, pela audição. Então assim, o trabalho formativo nosso, você está me ouvindo, está me vendo, nós estamos tendo aqui um relacionamento, um certo vínculo. Então, o valor das virtudes vai começar através dos nossos sentidos, e a partir disso ter um trabalho ali de intelecção, um trabalho de mudança de pensamento, ou como os antigos falavam, de metanoia. Então, a partir do entendimento do valor, a ideia é que eu te venda aqui que vale a pena ser virtuoso, né? Que vale a pena ser virtuoso. Virtudes e realização, responsáveis pela nossa vida. Sim, nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Então, a partir disso, a gente tem uma leitura que a gente não é um figurante da vida. Ou seja, a gente não apenas reage à vida, mas a gente age nela. Né? E a gente tem ali as consequências. Então, a vida cristã, ela conta com a responsabilidade nossa, com a graça divina, e muito mais ainda, é a graça do Espírito Santo que inicia, inspira, fortalece e orienta toda a realização sobrenatural do cristão. Então a gente já vai partindo desse princípio que para o cristão o Espírito Santo é a alma da sua alma. A gente pode pensar alma da sua alma, ou seja, o princípio vital, aquilo que inspira, que fortalece, orienta, que é a causa motora ali, a causa que faz com que a gente tenha força e coragem para fazer as coisas. Então a gente precisa entender isso para corresponder livremente, voluntariamente aos dons recebidos. Depende de nós fazê-los frutificar ou desperdiçar. Olha só que interessante, depende da gente fazer a parte que nos cabe, porque a parte de Deus ela é sempre feita. Nós somos o edifício de Deus. Olha só que interessante, essa é uma passagem de São Paulo, a gente pode fazer uma leitura, se você quiser, na íntegra desse texto, né? Mas a vida cristã ela é edificada como uma casa. Olha só que comparação interessante, né? Eu falei anteriormente, eu falo nos atendimentos que eu faço, quando eu explico sobre os temperamentos, que os temperamentos são como que um alicerce da casa. Nossa personalidade, nosso caráter não é nosso temperamento, mas o temperamento ele é
o alicerce, ao mesmo tempo que é a matéria-prima que favorece toda a construção dessa casa, da personalidade, do caráter nosso. Então, por isso que é importante conhecer ali o alicerce, a matéria-prima de que somos feitos. Mas imagine que, para o fracasso dessa empreitada, dessa vida cristã nossa, a gente pode ter um alicerce inconsistente, que não suporta o peso. A gente pode ter uma falha no projeto de execução, que deixa a obra embargada, que deixa parada ali, e quão frustrante é isso, né? Pode ser um alicerce bom e um projeto excelente, mas pretender executá-lo com material ruim. Então, olha só, a gente tem um alicerce inconstante, um mau projeto de execução e um material que pode ser ruim. Olha só isso. Então, a falha no alicerce. Né? Então, eu fiz a comparação com o temperamento, mas vez ou outra a gente vai voltar nele, né? Então, Nosso Senhor, ele fala, né, que quem ouve as palavras dele e põe em prática é semelhante a um homem que é prudente e edificou sua casa sobre a rocha. Ou seja, para o cristão, tudo aquilo que a gente está falando tem uma ligação, tem uma associação muito íntima, muito forte com as palavras dele. Então é justamente colocarmos os alicerces, a nossa intenção, o nosso sentido, o nosso amor sobre essa rocha. O projeto. Nosso Senhor também fala de que quem dentre vós vai fazer um projeto, alguma coisa, e não calcula antes, minimamente que seja. Né? Então as pessoas, elas não, parece que não se empenham em calcular, em planejar, porque acreditam que as coisas vão acontecer e vai dar certo no final. Mas acaba que as coisas ficam pela metade. A falha do material. A terceira falha, a dos materiais ruins, é descrita por São Paulo. Vamos vê-la com mais calma, pois pode esclarecer-nos o papel das virtudes na realização cristã. Então nós falamos que o fundamento é Nosso Senhor, e por Ele, para Ele nós formamos as virtudes, nos planejamos e temos uma forte intenção para construir uma vida virtuosa. A comparação de São Paulo vai além. Veja cada um, porém, como edifica. Se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno ou com palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor o fará conhecer. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Aqui a gente pode pensar que a nossa vida vai sendo ali um contínuo, no qual a gente não vai... a gente não tem um pause na vida, né? A gente não tem um restart, assim, mas a gente pode comparar esses materiais também com as nossas escolhas, talvez. E quais os frutos, quais as consequências, o efeito que a gente pode ter. Então, o fogo a gente pode pensar o sofrimento, as situações inesperadas, aquilo que de repente me constrange, me frustra, me faz ficar lá embaixo, né? Quais as virtudes que eu construí, quais são os materiais que eu usei, enfim. Então aqui nós temos simbolicamente os materiais de construção. Podem ser de grande qualidade, como podem ser frágeis e perecíveis. Então vamos pensar com São Paulo e adentrando nesse ponto das virtudes. As virtudes são um importante material de construção.
não são só elas, também são importantes material para o cristão, no caso, as orações, os sacramentos, os sacrifícios e as obras de caridade. Então a gente tem todo a gente fala assim de comportamento a nível natural, mas do ponto sobrenatural nós também temos toda essa questão da graça, né, de atrair a graça sobre nós, de corresponder. Então, olha só, a prova disso é que quando a igreja inicia um processo de canonização, a primeira coisa que estuda é a qualidade das virtudes do possível santo a ser canonizado. Então, meu caro, minha cara, se você quer ser santo, e caso Deus queira que você esteja na honra dos altares daqui a alguns anos, tem um propósito muito firme de construir virtudes. Virtudes sólidas, autênticas, que tua mãe, que teu pai, que tua esposa, que tua noiva, noivo, namorada, namorado falem: esse foi santo, eu conheci um santo. Segundo, o que o dia de que fala São Paulo é como já apontávamos, o dia do juízo, em que sob o olhar de coisas, aliás, sob o olhar de Deus, tudo ficará claro, o que é o ouro, o que é prata e pedras preciosas, o que é apenas madeira, feno ou palha. Ao mesmo tempo, o apóstolo faz uma alusão ao fogo purificador do purgatório. Ao longo dos capítulos seguintes, não faltará uma breve consideração sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são virtudes dadas por Deus, dadas do alto, e correspondem ao ser humano, ao homem e mulher pedir. Porque ele pode fazer um certo esforço, mas é graça, né? Então nós focaremos nas virtudes humanas ou cardeais. A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Então são esses os 4 pontos do nosso foco dessa série formativa, desse curso formativo. Façamos um breve exame daquilo que é o ouro e daquilo que é o palha no caso. A princípio, que material que você acha que é mais falho? Aliás, mais falho não, mais frágil. O ouro, né, você pode deixá-lo cair, ele não quebra. A palha também não quebra, mas com o fogo, qual dos dois que se consome mais fácil, mais rápido? É claro que é fácil falar que o ouro ele se consome mais dificilmente, mais devagar, ou numa temperatura que seja muito mais alta do fogo. Né? Enquanto que a palha, um breve isqueiro que eu tenho aqui, um fósforo, a gente já consegue que essa palha se consuma. Muito bem. Então a gente vai fazer um exame prático aqui de como que a gente pode responder essa pergunta. Como anda a nossa fortaleza? Você sabe o que é fortaleza? Fortaleza não é somente o time, a cidade que fica lá no Nordeste. É um conjunto de qualidades humanas. É uma virtude cardeal. Eu vou explicar cada uma, calma lá. Você acha que enfrenta os deveres e as dificuldades com o ouro da coragem? Ou fica com a palha da queixa e da reclamação? Sofre-as com a elegância do topázio, ou com a firmeza do diamante? Ou quando aparece a dor ou os problemas, a sua alma se racha como uma madeira carcomida? Você tem a prata da lei da paciência, ou o feno combustível da irritação e o desânimo perante as contrariedades? Aqui já está ficando um pouquinho mais fácil a gente discernir ou distinguir os materiais mais relevantes. O ouro, a palha, tem muito a ver com a forma como a gente vai encarar a vida, essas oportunidades muitas vezes inevitáveis, que tiram a gente do eixo, que
causam um tremendo desconforto no caso. A quantas anda a sua temperança? É o ouro da moderação no comer e no beber, da capacidade de dizer não à gula, à tirania da imaginação, da sensualidade, dos estados de humor, da verborreia, das pessoas que falam muito no caso? Ou então é a palha do excesso na comida e na bebida, da obsessão mórbida pelo sexo, da preguiça e o desleixo no trabalho, das distrações constantes unidas à perda de tempo, da moleza para acordar na hora certa, da autocompaixão? E que dizer da nossa prudência? Quem é rico deste ouro? Sem dúvida, a pessoa responsável e previdente, que prepara com o tempo os trabalhos, os deveres e a distribuição do tempo, que pensa, pondera, reza e pede conselho antes de tomar uma decisão importante, que age na hora certa, que emprega os meios para formar retamente a sua consciência sobre o certo e o errado. Pelo contrário, só tem feno e palha a pessoa que funciona sem reflexão, por impulso ou palpite, que vai sem pensar antes do que os outros fazem, que se acha espontânea só quando satisfaz seus caprichos, que é escrava do que todo mundo diz e faz, assumindo certas ideias e atitudes só porque acha que são atuais, sem avaliar se são verdadeiras e justas. E como que vai a nossa justiça? Não acha que talvez lhe diga que acumulou muita palha combustível, mau juízo sobre os outros, difamações e calúnias, competitividade desleal no trabalho, prejuízos causados por irresponsabilidade no cumprimento do dever, por faltar à palavra dada, por enganar nas transações, por não colaborar em nada para que cessem as injustiças sociais. Pensando no outro, convido-o desde já a ser mais justo para com Deus, sobretudo naquela definição de dar ao outro que lhe é devido. A justiça é para com Deus, a virtude da religião. A ser exemplar e generoso no cumprimento dos deveres familiares, profissionais e sociais. A tratar com igualdade todas as pessoas, sem admitir discriminações. A não se deixar arrastar por preconceitos de qualquer tipo ou por preferências injustas. Basicamente, esse é um breve exame para iniciarmos o nosso itinerário formativo. Então, olha só que riqueza, que grandeza que tem em cada ponto desse, né? Então, para nós irmos concluindo, como se vê, há muito material de construção a adquirir e muito a descartar. É justamente isso, a gente pode fazer essa escolha. Eu acho que essa aqui é a boa notícia desse conjunto, dessa série formativa, de escolhermos esse ingrediente, ou melhor, esses materiais de construção para a nossa vida. Né? Eu repito, aliás, buscar ser virtuoso é querer ser um tesouro para o outro, e feliz de quem encontrar esse tesouro. E que riqueza a gente pode pensar. Que felicidade é fazer o outro feliz também. Né? De escolher ali o material certo para a construção da minha vida, de uma boa sociedade. Então a gente tem um papel ativo, como a gente viu, um papel de responsabilidade para que sejamos renovados, alcancemos a nossa meta de maturidade, conhecendo o nosso temperamento. Eu acho que esse mesmo é uma forma de explicar, né? A gente partiu com o temperamento, a gente chegou
nosso objetivo, que é a maturidade, e o caminho para isso é as virtudes. Então, eu desejo que possamos trilhar um caminho muito fecundo de formação nas virtudes, e à medida que eu compartilho com você, com quem me acompanha, eu também revivo, eu também faço um caminho pessoal. Como as pessoas dizem, os ouvidos mais próximos são os meus. Então eu também ouço uma segunda vez, uma terceira vez, e me pergunto a que pé que anda o meu caminho das virtudes, a conquista das virtudes. Então é o caminho que eu te convido a trilharmos juntos, e assim a gente vai avançando. Cada semana um tópico, um capítulo. Então, ficamos aqui por hoje. Uma boa semana. Até a próxima oportunidade.